Sejam todos bem-vindos. Que bom tê-los novamente aqui. Hoje estaremos finalizando o capítulo 4, na parte 2, sobre os egípcios. Estaremos vendo hoje as pirâmides, estaremos vendo também a ciência psíquica dos egípcios e o retorno destes enviados para a capela novamente. Os egípcios e as ciências psíquicas. As ciências psíquicas da atualidade eram familiares aos magos sacerdotes dos templos. O destino e a comunicação dos mortos, assim como a pluralidade das existências e dos mundos, eram para eles problemas solucionados e conhecidos. O estudo de suas artes pictóricas positivam a veracidade destas nossas afirmações. Num grande número de afrescos, apresenta-se o homem terrestre acompanhado do seu duplo espiritual. Os papiros nos falam de suas avançadas ciências neste sentido e, através deles, podem os egiptólogos modernos reconhecer que os iniciados sabiam da existência do corpo espiritual pré-existente, que organiza o mundo das coisas e das formas. Seus conhecimentos a respeito das energias solares com relação ao magnetismo humano eram muito superiores ao da atualidade. Destes conhecimentos nasceram os processos de mumificação dos corpos, cujas fórmulas se perderam na indiferença e na inquietação dos outros povos. Seus reis estavam tocados do mais alto grau de iniciação, enfeixando nas mãos todos os poderes espirituais e todos os conhecimentos sagrados. É por isso que a sua desencarnação provocava a concentração mágica de todas as vontades, no sentido de cercar-lhes o túmulo de veneração e de supremo respeito. Esse amor não se traduzia apenas nos atos solenes da mumificação. Também o ambiente dos túmulos era santificado por um estranho magnetismo. Os grandes diretores da raça, que faziam jus a semelhantes consagrações, eram considerados dignos de toda a paz no silêncio da morte. Nessas saturações magnéticas, que ainda aí estão a desafiar milênios, residem as razões da tragédia amarga de Lord Carnarvon e de alguns dos seus companheiros que penetraram em primeiro lugar na câmara mortuária de Tutancâmon. E ainda por isso é que, muitas vezes, nos tempos que correm, os aviadores ingleses observam o não funcionamento dos aparelhos radiofônicos quando as suas máquinas de voo atravessam a limitada atmosfera do Vale Sagrado. Os ensinamentos ditados pelos espíritos da codificação a Allan Kardec já eram conhecidos pelos egípcios antigos. Ao observarmos os afrescos que se encontram nas pirâmides, nos murais, nos templos e em todas as construções do Antigo Egito, podemos perceber claramente que eles se comunicavam com os espíritos dos mortos, assim como eles também tinham conhecimento da pluralidade das existências, da reencarnação e também da pluralidade dos mundos habitados, que são amplamente divulgados pelos espíritos da codificação. Um outro fator que também era dominado pelos antigos egípcios, aqueles que tinham direito ao acesso aos segredos mais profundos que ficavam nos templos, eles sabiam da existência do perispírito. O perispírito, que a doutrina espírita nos explica, que é um molde que faz com que nós tenhamos a aparência do corpo físico. O perispírito acompanha o espírito depois da morte do corpo físico. E eles tinham conhecimento
e pode-se observar em muitos desenhos nos túmulos, nos templos, onde aparece o corpo físico e o seu perispírito, lado a lado. Eles também dominavam com muita maestria as energias solares. As primeiras mumificações foram espontâneas, de corpos que eram enterrados na areia escaldante do deserto, e depois de muito tempo se verificava que eles estavam mumificados. A partir daí, eles começaram a estudar e a entender toda a fonte de energia que emana do Sol e aprenderam a dominá-las com técnicas que se perderam no tempo e hoje já não são mais acessíveis a todos nós. Com o uso dessas energias, principalmente pelo faraó, que tinha pleno conhecimento da técnica que se utilizava para manipular energias fortíssimas, energias que são desconhecidas pela ciência moderna. E é desta maneira que eles eram venerados, desta maneira que se construíam as pirâmides famosas, que trazem até hoje a sua grandiosidade nos tempos modernos, e que lá, no silêncio do sarcófago, os faraós, com toda a sua dignidade, com todo o seu poder, tinham direito ao silêncio eterno. E quando o Lord Carnarvon descobriu o túmulo intacto de Tutankhamon, ele foi vitimado por essas energias e outros membros da expedição que rompeu o lacre que isolava Tutankhamon dos templos modernos. E todos eles tiveram mortes inexplicáveis, mortes repentinas, fruto dessas energias que lá se encontravam dormentes e que, se ao violarem os lacres que selavam a tumba de Tutankhamon, foram libertadas e atingiram todos aqueles que adentraram ali. Com o tempo, essas energias se dissiparam e hoje já não atuam mais. As pirâmides. A assistência carinhosa do Cristo não desamparou a marcha desse povo cheio de nobreza moral. Enviou-lhes auxiliares e mensageiros, inspirando-o nas suas realizações, que atravessaram todos os tempos, provocando a admiração e o respeito da posterioridade de todos os séculos. Aquelas almas exiladas que as mais interessantes características espirituais singularizaram, conheceram, em tempo, que o seu degredo na terra atingia o fim. Impulsionados pelas forças do alto, os círculos iniciáticos sugerem a construção das grandes pirâmides, que ficariam como a sua mensagem eterna para as futuras civilizações do orbe. Esses grandiosos monumentos teriam duas finalidades simultâneas. Representariam os mais sagrados templos de estudo e iniciação, ao mesmo tempo em que constituiriam, para os pósteros, um livro do passado, com as mais singulares profecias em face das obscuridades do porvir. Levantaram-se dessa arte as grandes construções que assombram a engenharia de todos os tempos. Todavia, não é o colosso de seus milhões de toneladas de pedra, nem o esforço hérculeo do trabalho de sua justaposição, o que mais empolga e impressiona a quantos contemplam estes monumentos. As pirâmides revelam os mais extraordinários conhecimentos daquele conjunto de espíritos estudiosos das verdades da vida. A par destes conhecimentos, encontram-se ali os roteiros futuros da humanidade terrestre. Cada medida tem a sua expressão simbólica relativamente ao sistema cosmogônico do planeta e a sua posição no sistema solar. Ali está o meridiano ideal, que atravessa mais continentes e menos oceanos, e através do qual se pode calcular a extensão das terras habitáveis pelo homem,
a distância aproximada entre o Sol e a Terra, a longitude percorrida pelo globo terrestre sob a sua órbita no espaço de um dia, a precessão dos equinócios, bem como muitas outras conquistas científicas que somente agora vêm sendo consolidadas pela moderna astronomia. Como já foi comentado aqui na nossa leitura do livro A Caminho da Luz, no capítulo anterior, de todos os povos exilados de Capela, aqueles que se concentraram na região do Egito eram os que tinham, dentre eles, as melhores condições morais. E devido a isto, eles foram os primeiros que adquiriram o direito de regressar à capela. Assim, nas primeiras levas de capelinos que voltaram ao seu planeta de origem, os egípcios lá estavam em grande número. Porém, alguns resolveram ficar, por amor ao Cristo, por todo o amparo que receberam do Mestre, e de tempos em tempos reencarnam na Terra em missões de expansão do Evangelho e dos conhecimentos da vida espiritual. Porém, antes de deixarem o nosso planeta, decidiu-se que eles deveriam deixar uma marca indelével que ficasse através do tempo para mostrar a grandiosidade e o profundo conhecimento que este povo possuía. Foram construídas as pirâmides, que até hoje ainda espantam os engenheiros nas precisões da sua construção, na sua grandiosidade, e mesmo com os recursos modernos, é muito difícil se conseguirem obter os mesmos resultados que foram conseguidos por esses capelinos que ali se encontravam no Egito. Aqueles que buscam mistérios, que buscam relacionar aquilo que aparece nas pirâmides com coisas que trazem a curiosidade à tona, nos alegam que das pirâmides de Quefren, Queopes e Miquerinos, que são as mais famosas ali no Vale do Gizé, as três pirâmides, elas possuem os seus lados, todas as três, voltadas exatamente para os pontos cardeais, com uma precisão muito grande. Outros afirmam que a forma da posição que essas três pirâmides possuem coincidem com três estrelas brilhantes ali na região da Pleiades. Vai-se saber se são meras coincidências ou se foi o profundo conhecimento que estes espíritos valorosos possuíam e que colocaram em prática. As pirâmides, como sabemos, serviam de túmulo para os grandes faraós. Porém, a ganância do povo, em busca das riquezas que eram colocadas ali, para que garantisse a fartura no pós-vida dos faraós, segundo a crença dos egípcios naquela época, eram motivos de violações para roubos e para enriquecimento fácil. Por isso, em determinado tempo, decidiu-se que não se iriam mais construir as pirâmides e que os faraós seriam sepultados no que hoje denominamos o Vale dos Reis. E é lá também onde se encontra o túmulo de Tutankhamon, que ficou famoso na história por ter sido o primeiro nos tempos modernos que foi encontrado intacto, sem terem sido saqueados as suas riquezas, e que nos mostrou como era a vida do faraó, como ele era amado pelo seu povo. E isso ficou marcado no tempo e no espaço. Redenção. Depois dessa edificação extraordinária, os grandes iniciados do Egito voltam ao plano espiritual, no curso incessante dos séculos. Com o seu regresso aos mundos ditosos da capela, vão desaparecendo os conhecimentos sagrados dos templos tebanos, que, por sua vez, os receberam dos grandes sacerdotes de Mênfis. Aos mistérios de Ísis e de Osíris sucedem-se os de Eleusis, naturalmente transformados na iniciação da Grécia Antiga. Em algumas centenas de anos, reuniram-se de novo
nos planos espirituais, os antigos degredados, com a sagrada bênção do Cristo, seu patrono e Salvador. A maioria regressa, então, ao sistema da capela, onde os corações se reconfortam nos sagrados reencontros das suas afeições mais santas e mais puras. Mas grande número desses espíritos, estudiosos e abnegados, conservaram-se nas hostes de Jesus, obedecendo a sagrados imperativos do sentimento e, ao seu influxo divino, muitas vezes têm reencarnado na Terra para desempenho de generosas e abençoadas missões. E assim, aqueles capelinos se redimiram por tudo o que construíram, por toda a sabedoria que trouxeram para todos nós e que perduram até os dias de hoje. Eles revelaram os mistérios do pós-morte. Eles revelaram a possibilidade de comunicação entre os dois planos da vida. Eles nos trouxeram o conhecimento do perispírito, tão importante para que possamos reencarnar. E através dos seus mitos, eles trouxeram para nós os mistérios de Ísis e Osíris, que, de acordo com a mitologia naquele tempo, eles eram irmãos e se casaram. E Osíris foi morto por seu irmão Sete. E Ísis percorre todo o reino dos mortos para resgatar o seu amado e trazê-lo de volta à vida, mostrando assim o processo de reencarnação. E este processo, todo este conhecimento, foi transferido para a Grécia, nos mistérios de Eleusis, que nada mais é do que o culto ao deus Demétrio, e que através de todo um processo de rituais, estes conhecimentos profundos do comunicação com os espíritos, do processo de reencarnação, de toda aquela simbologia que estava contida no conhecimento que os egípcios cultivavam, na transmutação das energias, através de aplicação de passes, através de técnicas que se perderam com o tempo, foram levadas para o Egito. E que, através de rituais, através de toda uma forma de transmitirem os conhecimentos, pôde enriquecer também a cultura grega e fazer com que estes conhecimentos perdurassem e chegassem até nós de forma velada, mas de forma muito concreta e que é relembrado através dos bons espíritos que ditaram a codificação a Kardec. Assim, nós terminamos essa jornada maravilhosa pela cultura egípcia, por este povo misterioso e cheio de sabedoria. E na semana que vem, nós vamos dar início ao próximo capítulo, quando vamos também ver a maravilhosa cultura dos hindus. Eu aguardo vocês. Até lá!